Olá pessoal, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, que o meu tripé tá meio tortinho e eu estou ajeitando ele com uma mão só, não é tão fácil assim. Legal, só que eu não queria que ele ficasse torto, beleza, nem as fotos, mas as fotos acho que vão ficar mesmo, hein? Deixa eu ver se eu corrijo aqui. Legal. Boa noite, pessoal. Namastê. Com o bracinho quebrado, mas está valendo. Bem-vindos a mais uma live. Estão me ouvindo bem? O áudio está saindo legal? Vamos confirmar que vocês estão me escutando nessa terça-feira aqui em São Paulo. Não sei se o áudio está chiando. Vou trocar o microfone um pouco de lado, que eu acho que pode ajudar. Beleza. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos. Vou esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. Enquanto o pessoal entra, vamos nos 5 primeiros minutos da live falar um pouquinho sobre cicatrização óssea? Pode ser? O que vocês acham? E aí a gente começa a falar sobre a abertura das inscrições dos cursos e aí a gente fala da aula de hoje, beleza? A gente está começando a quarta live de 6 lives, de 6 encontros que a gente tem, que são encontros onde eu estou passando um conteúdo bem programadinho, assim. Acho legal vocês estarem anotando, acredito que o pessoal da semana passada já teve um benefício bem legal se prestou bastante atenção nas aulas, né? Deixa eu ajeitar meu tecidinho aqui. Esse negócio de ficar com um braço só é muito interessante, principalmente quando é o braço não dominante, porque você aprende milhões de coisas, né? E aí você vê que uma das coisas que mais te impede a fazer essas coisas é justamente o que você pensa de si mesmo. Quando você pensa que você tem que escovar o dente com a mão esquerda e não tem opção, você começa a ter uns resultados legais. Bem, falando rapidinho de cicatrização óssea, então, eu abordo bastante esse tema sobre quais elementos são bons para a dieta, quais elementos são bons para a rotina, para a gente nutrir o dato do tecido ósseo, né? Para a gente nutrir o astidato, o tecido constituído de ar e terra. Mas eu nunca tinha feito assim um conjunto de coisas tão específicas. Eu preciso usar o gesso por 40 dias. Dentro desses 40 dias eu já usei antes e eu sei que o nosso braço depois do 10º o local vai desidratando, tudo vai secando, você vai tendo dificuldade de mobilidade quando você tira. Eu não aconselho ninguém a fazer o que eu estou fazendo, mas no 9º para o 10º dia eu tirei o gesso, coloquei uma tala que eu fiz umas adaptações na tala para ela funcionar bem, para ela ficar exatamente na mesma posição do gesso, e eu faço uma massagem com óleo da Sun, que é muito nutritivo, que tem óleo de gergelim, óleo de girassol, óleo de rícino, junto de outras ervas. Também fiz uso de chá de confrei, mas confrei a gente tem que conhecer bastante o nosso corpo e observar bem, para ele não saturar. E dentro disso eu comecei a ver que, ficar 40 dias com o braço engessado, sem mover, com muita dor, sendo que hoje é o 11º, 12º, eu ainda estou com dor, mas estou com muito menos dor do que se eu tivesse com o gesso. Eu não indico que ninguém faça isso, mas se você conhece o seu corpo e sente que você consegue se cuidar, é muito interessante que com o auxílio da medicina, que é quem me diagnosticou com raio-x, quem me engessou, a gente consiga fazer uma coisa mais legal do que ficar 40 dias engessado, né? Bem, pessoal, vamos lá. Estamos com quase 40 pessoas online na live. Vamos começar, então, mais uma live oficialmente. Namastê, bem-vindos. Namastê, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Quando eu comecei os meus estudos em Ayurveda, eu simplesmente estava buscando alguma coisa para eu me conhecer, para eu saber como me alimentar. E aí eu comecei a ver um grande sistema de autoconhecimento, de entendimento sobre os elementos, seja uma pedra, seja uma planta, seja um aroma, ou sejam os alimentos, e como esses elementos se relacionam com o nosso corpo. E estudando bastante tempo e começando a dar consulta, eu fui vendo que as pessoas elas começam a se curar a partir do momento em que elas começam a entender o que está acontecendo com elas. Então a cura, a partir do momento que você procura um profissional de saúde, esse profissional te passa uma lista de tarefas, você faz essa lista de tarefas e busca a cura ali, sem saber o que está acontecendo com você, sem saber a raiz do adoecimento, a gente tem pouquíssimo
resultado nessa busca pela cura, né, pela saúde, sendo que saúde é o bem-estar físico, mental, emocional, social, espiritual, um grande conjunto de coisas e não a ausência de doenças. Então, dentro dessa busca, eu comecei a ver que a melhor forma de acessar as pessoas e de auxiliar elas é ensinando. Dentro disso, eu fiz durante 2, 3 anos de muito estudo, eu fiz um pack de cursos e hoje a gente tem 3 cursos na Sankhya. A gente está abrindo as inscrições para esses 3 cursos hoje. Então hoje a gente está abrindo o carrinho de vendas para quem está interessado em... Eu sei que tem muita gente que já está esperando, mas eu preciso fazer uma apresentação formal para todo mundo entender o que, que é. A gente tem 3 cursos. Os links do curso estão na minha biografia, então vocês conseguem acessar pelo Instagram. Que cursos são esses? O curso mais introdutório é o curso de rotinas diárias, ele tem acesso vitalício. Nesse curso você aprende sobre um pouco de meditação, um pouco das teorias de cada um dos doshas, técnicas teóricas e práticas de como cuidar do seu dosha e fazer uma manutenção. Esse é um curso de R$100 e tem um tempo 90 e poucos e tem o acesso vitalício, tá? E aí, dentro desse curso, você tem uma série de aulas muito interessantes de fundamentos. Mas nos outros 2 cursos, que são cursos mais intermediários e avançados, eu diria, a gente tem o curso de culinária e nutrição. Você vai ter as aulas de fundamentos sobre fisiologia, sobre mente, sobre espiritualidade, mas ele vai falar muito sobre como os tecidos funcionam, como o processo de adoecimento funciona, como todo o entendimento do que acontece com o elemento assim que você ingere e depois dessa ingestão, como é que ele vai se transformando no seu corpo e se transformando então em boas coisas ou em ama, né, em biotoxina, toxina de vata, toxina de pita, toxina de kapha. Isso tudo é muito bem explicado no curso de culinária e nutrição. E aí você tem as aulas práticas, onde a gente vai para a cozinha e ensina a fazer uma série de receitas. E aí a gente tem o curso mais robusto da Sankhya, que é o curso de Dravyaguna. A Dravyaguna uma tradução seria o entendimento dos elementos. A gente pode chamar de um curso de remédios caseiros, de alquimia, onde você aprende a utilizar o que você tem ao seu acesso, que a gente tem no mercado, que a gente tem numa loja de plantas, para fazer uma série de compostos medicinais, desde tinturas até vinhos fermentados, óleos medicados, pomadas, diferentes tipos de chás para pele, várias receitas diferentes, onde a gente aprende a fazer uso tanto de ervas indianas, que eu dou pouco ênfase, mas um grande ênfase nas ervas nacionais, até por a gente morar no Brasil e ter uma grande gama de opções aqui. Esse curso de Dravyaguna está disponível junto com o curso de culinária e nutrição, junto com o curso de rotinas diárias. A gente está abrindo, que é o último lançamento do ano, uma promoção onde você pode adquirir os 3 e dentro dessa aquisição você consegue 3 anos de acesso, você consegue vários encontros onde eu vou estar esclarecendo dúvidas com os alunos. E aí você tem 3 anos de acesso para o curso de rotinas diárias é vitalício, para o de Dravyaguna e para o de culinária e nutrição. Então, dentro disso, eu acho muito legal a gente entender assim, pô, mas se eu não sei nada de Ayurveda, é bom para mim? Esse curso tem todos os fundamentos que você precisa, tá? Eu dou um suporte bem grande nesse tema, justamente porque a minha ideia é que as pessoas possam se libertar e não ficarem ali sempre tentando entender com uma dica, com alguma coisa assim. A minha ideia é te ensinar e te libertar. Esses cursos já são muito robustos por si só, seja o de rotina diária, seja o de culinária e nutrição, seja o de alquimia e remédios caseiros, tanto para você usar com você, quanto para você usar com seus amigos e com seus familiares. Eu tenho muitos terapeutas que fazem esses cursos como complemento para os cursos que eles já fizeram de formação. Agora, ainda dentro disso tudo, a gente adicionou no decorrer desses anos onde a gente tem esses cursos, eu fui adicionando a cada vez que a gente lançava o curso, um bônus. E se você é o meu aluno antigo, você ganha todos os bônus. Se você é meu aluno novo, você vai ganhar todos esses bônus antigos e os bônus novos. E provavelmente ano que vem a gente vai estar incrementando o preço e fazendo um lançamento um pouco diferente, com um modelo meio diferente de ensino. Então, para quem quer aproveitar, a hora é agora de estar adquirindo esse pacote. Os bônus incluem aulas de altos cuidados, onde você aprende um pouquinho sobre automassagem, sobre raspagem de língua, sobre quais óleos são bons para cada indivíduo, sobre o entendimento da língua em si. A gente aprende um pouquinho, a gente tem um curso de Mindful Eating com o Dr. Ricardo Balsimelli, que é um grande parceiro, me auxilia pra caramba no Ayurveda, inclusive na minha cicatrização óssea, ele me deu várias dicas de manipulados que eu desconhecia que eu poderia estar fazendo, tá?
A gente tem esse curso de autocuidados avançados para praticantes e terapeutas, onde eu vou ensinar algumas terapias práticas, como utilizar um óleo medicado, qual óleo medicado a gente pode fazer um náusea, por exemplo, que é a terapia do nariz, qual óleo medicado a gente pode usar nos olhos, no ouvido, que são coisas bem interessantes, tanto para rejuvenescer a mente, quanto para cuidar principalmente de idosos, que tem muito ressecamento nessa região. E essas 6 aulas que a gente está fazendo, sendo que hoje é a 4ª aula, elas também vão ficar gravadas nesse programa. Por isso estou dizendo para a galera estar anotando tudo isso, porque são aulas bem embasadas, onde eu estou fazendo um programa de conhecimento legal. Essas aulas estão disponíveis aqui no Insta até quinta-feira, mas depois de quinta elas vão entrar só no programa dos cursos. Beleza? Dei todos os recados. Deixa eu posicionar o meu monitor aqui, que ele está me ajudando, que é uma colinha que eu tenho. Então assim, ó. Só revisando, se vocês quiserem o curso de nutrição, ele tem 1 ano de acesso. Se vocês quiserem o curso de Draveguno, ele tem 2 anos de acesso. O de rotinas diárias, ele é vitalício. Se vocês adquirirem o pacote inteiro, que está disponível na minha biografia, vocês têm 3 anos de acesso para todos os cursos, menos o de rotinas, que continua sendo vitalício. Tá bom? É a nossa última turma esse ano, então a gente está fazendo essa promoção de um grande conjunto de cursos mesmo. A minha ideia, como eu disse, é cada vez mais trazer mais informação. Espero ano que vem estar soltando o curso de diagnóstico avançado, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos para a aula de hoje? Seguinte, Pronto, vamos lá. O curso de Culinária e Nutrição é muito completo e didático. Que bom que você está gostando, Bia. Eu sei que tem muito aluno aqui presente. Vamos para o conteúdo da aula de hoje, pessoal. Obrigado por estarem pacientemente me escutando. Eu sinto que é um momento em que eu gosto de tomar o meu tempo, mas eu gosto mesmo de dar aula. Então vamos lá? Bem, a nossa proposta hoje é falar sobre os elementos da nossa cultura popular e como isso pode ser medicinal ou não é medicinal, né? E como é que a gente vai entendendo o que é a diferença de uma coisa para outra. Então, a primeira coisa para a gente entender é que a partir do momento em que aquilo enraiza na cultura, tem algum motivo. Seja um motivo bom ou um motivo ruim. Então, se a gente analisa, por exemplo, os sabores, sendo eles, né, o sabor amargo e o sabor adstringente. O sabor amargo ele está na rúcula, por exemplo. O sabor adstringente ele está em uma fruta verde que tem dá aquela secada na boca, ou no suco de caju fresco, que seca bastante a boca. E aí a gente tem o sabor picante, que é o sabor termogênico, o sabor das especiarias, o sabor ácido, que é o suco de laranja, por exemplo. É um tomate, que é bastante água, assim, não tem aquele sabor muito salgado nem muito doce. E aí a gente vai tendo então o sabor doce, que é o sabor das frutas maduras, o sabor do ghee, o sabor do leite, o sabor das carnes quando não são salgadas. E por último, então, o sabor salgado, que é quando a gente adiciona sal, ele tem propriedades de reter os tecidos, de ajudar na retenção de líquido. A gente falou bastante dos 6 sabores nas lives da semana passada. Esse assunto está extensamente nos 2 cursos de Culinária e Nutrição e de Travaguna, então não vamos estender tanto aqui. Mas entendendo os sabores, a gente começa a ver que cada sabor tem um efeito. Então, o sabor adstringente controla o excesso de água do corpo, o sabor amargo ele é resfriante e purificante do sangue, para quem tem furúnculo, por exemplo, para quem tem febre, para quem tem problemas ligados ao doce de pita. Mas, assim, não façam um tratamento sem saber direito o que está acontecendo, tá? Às vezes a pessoa pode ter isso e o sabor amargo não ser tão bom. Para quem tem o pouco fogo digestivo, o sabor picante é muito bom, para quem tem pouca termogênese. Vou desativar os comentários, tá, pessoal? Só pra gente fazer aqui, beleza? Então a gente começou no amargo, que é o sabor purificante, no adstringente, que é o sabor que vai controlar a água do corpo, no sabor picante, que ele vai melhorar o metabolismo de quem está com fogo digestivo muito baixo, quem está sem fome, quem está sem capacidade digestiva. O sabor ácido, que ele ajuda a criar tecido, mas não é tão bom assim, então o suco de laranja é legal para dar um ânimo, mas você não vai constituir um músculo muito forte com ele, por exemplo. E aí você chega no tecido, no sabor doce, que é um sabor que incrementa as mucosas, que ajuda a gente a ter estabilidade, a ter uma boa constituição de tecidos, a ter uma boa lubrificação no corpo. E por último, o sabor salgado, que ajuda a gente a reter os nutrientes. Então o cara está com a pressão baixa, a gente dá um salzinho, ele logo fica animado porque retém a energia. Então cada sabor ele tem a sua utilidade. E a partir do momento em que eu faço a exclusão de algum sabor, eu vou sofrendo então as consequências disso.
Falando assim, muito de exemplo, a gente tem que entender que é uma live onde eu posso dar vários exemplos para a gente entender, mas eu não quero que vocês entendam isso como generalizar alguma coisa. Na cultura americana, a dieta de alimentos muito doces e muito salgados e de coisas muito ruins, sendo que agravam o doce de Kapha, sabor doce e sabor salgado, doce gera mucosa e salgado retém, faz com que as pessoas fiquem muito obesas. E isso faz com que elas agravem o doce de Kapha. Então não adianta você não utilizar o sabor picante adequado. Quando você entende o sabor picante como algo que purifica o corpo, a gente pode ver nas culturas onde a gente come comidas muito pesadas, como a comida mexicana, a comida baiana e a comida indiana, naturalmente a presença da especiaria ela é purificante ali. Quando a gente vê que se você se habitua a uma comida de padaria, uma comida de dia a dia, uma comida de rua, você vai necessariamente estar se aproximando muito do doce e do salgado, seja nos Estados Unidos ou no Brasil. A falta dos sabores purificantes vai gerando toxina. Não importa tanto a toxina, mas cada um vai adoecer no seu próprio dosha. Então, quando eu falo que a cultura popular ela pode ser beneficiada pelo que é bom e sofrer uma coisa ruim, óbvio, né? Sofrer um malefício por algo que é ruim, isso quer dizer que um costume de industrializar o alimento, de não ter costume de fazer o alimento em casa, de privilegiar aquilo que o paladar manda, sendo que essa cultura de assistir propaganda há muito tempo quando a gente é criança, faz você querer passatempo, faz você querer chambinho, faz você querer um monte de porcaria. Tô falando da minha cultura, mas cada um tem a sua, né? Lá em Minas o cara quer um docinho, cada lugar a gente quer uma coisa. Mas aí você vai vendo que se você não dá uma espalhada no entendimento dos sabores e no uso deles, você vai adoecendo em cada campo. Então também não adianta você só usar o amargo. A questão é que a cultura popular ensina pra gente mais ou menos assim, vamos pensar em 1980, que é o que eu lembro, 1985, como minha avó cuidava de mim quando eu adoecia. Se eu tinha uma inflamação no ouvido com um muco purulenta, ela usava azeite, que é um óleo quente e penetrante, levemente cozido com alho, que é antibiótico, anti-inflamatório e também é penetrante. Então é um ótimo antídoto para algo que está pesado e denso aqui, né? Quando eu tinha uma fraqueza e falta de energia, a gente usava uma canja, que é algo cozido, untuoso, pastoso e fluido ainda. Então não é algo que pese o seu corpo, porque ela tem uma fluidez ali, é cozida na pressão, então é de fácil digestibilidade. Quando a gente olha o camarada bebendo, fazendo uso de bebidas alcoólicas, a gente vai ver no uso da jurubeba, por exemplo, que é algo que é um grande antídoto, um sabor amargo para purificar o fígado e purificar o sangue e combater não só os efeitos do álcool, mas de qualquer elemento que agrave o dosha de pita. Quando eu vejo que a pessoa não consegue dormir, ao invés de eu dar um chazinho para ela, eu faço um leite cozido com especiarias, porque o leite é pesado e as especiarias ajudam na digestão. Então, esses elementos todos que eu citei estão ligados na nossa cultura popular. E a nossa capacidade de usar isso ou não vai incrementando a partir do momento que a gente valoriza. Na hora que a gente começa a dizer assim, que eu não gosto de coentro, aí você vai comer uma muqueca, que tem um monte de especiaria, que tem dendê, que tem peixe, que tem tomate, e não coloca o coentro, que é um antídoto, você está negando uma coisa que a cultura popular fez por muito tempo, porque é o antídoto do alimento. Na hora que você vai comer a canja, você fala assim, mas eu não quero frango na canja. Tudo bem, não estou falando que você tem que comer frango, mas se a sua canja for feita de arroz e caldo, ela vai ser muito leve. Então não adianta também você ficar tirando os elementos. Eu não gosto de feijão. Mas olha só, o feijão ele é ressecante e adstringente. E o arroz ele é mucoso e pesado. Então, quando você consome o arroz, ele vai gerar muco. E quando você consome o feijão, ele vai gerar ressecamento. Mas quando você consome o arroz, que é mucoso, com o feijão, que é ressecante, um anula o outro. E aí você tem esse caminho no meio. Esse equilíbrio de entender que tem como, nas piores circunstâncias, ali naquele self-service 3 da tarde, que é aquele momento que a comida já está passada, mas tem como você não gerar tanta toxina. É só a gente entender esse processo de quais são os elementos que você precisa, quais são os sabores que você precisa e como os seus tecidos estão reagindo. Então não é o momento para o meu corpo, por exemplo, que eu estou fazendo uma cicatrização óssea de um osso importante da mão, não é o momento de eu ingerir o sabor picante, porque o sabor picante, ele queima tecido. É o momento de eu ingerir sabor doce, de eu ingerir leite, de eu ingerir castanha, de eu ingerir semente de girassol, semente de gergelim, tahine, grão de bico.
de eu ingerir coisas que densifiquem e calcifiquem, mas o pensamento você fica, eu quero coisa com cálcio. Aí eu vou ver, por exemplo, que os verdes escuros também têm bastante cálcio, mas eles têm a potência muito fria. Então eles podem ressecar os meus tecidos ao invés de nutrir os meus tecidos. Então até para o entendimento do que é bom para cada corpo, não adianta eu falar assim, o que é vitamina, proteína, carboidrato e mineral, porque esse entendimento cultural, esse entendimento nutricional, ele faz a gente dizer, e eu uso muito esse exemplo, que brócolis e grão de bico e carne têm a mesma quantidade de proteína, então são elementos que podem se substituir. Quando o brócolis tu precisa cozinhar para ele não gerar gases, o grão de bico você tem que tirar a pele para ele não gerar gases, e carne não tem nada a ver com gases, tem mais a ver com gordura e peso. E cada um tem um tempo de cozimento, uma propriedade fisiológica, um formato, uma cor, um tempo de absorção. Então não dá para eu comparar uma coisa com a outra. O Ayurveda ele vai muito além. Ele fala que cada elemento, né? Deixa eu ver se eu tenho algum elemento aqui para dar de exemplo. Ó. Eu tenho um pote de panaceia aqui perto de mim. Panaceia é uma mistura de gengibre, limão, açúcar mascavo e sal do Himalaia. A gente bate isso no liquidificador na sanca e desidrata. E essas são as sobras de panaceia que eu tenho na empresa que eu trago aqui para casa. Então fica uma barrinha dessa. Ela tem o sabor picante do gengibre, o sabor amargo do limão, o sabor salgado do sal do Himalaia e o sabor doce do açúcar mascavo. Esse conjunto de sabores, ele funciona tipo como um detergente corporal. O que vai acontecer? Um copo de água morna com um pedacinho disso batido digere as toxinas do corpo. Seja vata, seja pita, seja kapha, em geral você consegue um ótimo resultado com isso. Agora, entender se o corpo de cada pessoa precisa de desintoxicação ou de nutrição é um dos grandes segredos do Ayurveda e uma das minhas grandes implicâncias com essa nossa cultura alimentar, de falar, por exemplo, que algo é bom para todo mundo. Então a minha avó não me dava canja todo dia, ela não colocava azeite com alho no meu ouvido todo dia, ela não fazia um leite cozido com raspa de laranja e canela para eu dormir todo dia. Ela fazia isso quando havia necessidade disso. A gente perdeu esse barato quando a gente começou a olhar para o que o mundo, para o que a sociedade atual, né? A sociedade atual eu chamo meio assim, eu gosto de resumir em a galera do mundo verde, mas é que não tem nada a ver com o mundo verde em si, mas sim essa cultura de falar que o integral é bom, do que a salada é boa, o chá amargo é bom, tomar chá sempre é bom. E aí às vezes eu vou encontrando pessoas que estão tão em busca de se cuidar, e aí, quando eu vou ver, a pessoa toma 2 litros de água por dia, ou 1 litro de chá por dia, ou então ela todo dia come 6 ovos, ou todo almoço ela pula a refeição quente e come salada. Aí você vai vendo umas doideiras assim, que são causadas não porque a pessoa está afim de comer alguma coisa. Porque quando você está afim, você fala assim, cara, tu sabe que você adoeceu porque você come feijoada todo dia. Aí o cara, pô, é verdade, come feijoada todo dia. Esse indivíduo não. Ele come algo que faz mal para ele todo dia, mas ele não consegue observar porque ele justamente foi levado a acreditar que isso era bom. E a gente está falando aqui de linhaça, de chia, de goji berry, dos superalimentos, de bulletproof, que é aquele café com ghee, com óleo de coco, de panquequinha de banana com aveia. A gente está falando de kombucha, de kefir. A gente está falando de germinados, a gente está falando de vários tipos de salada, de crudivorismo, de sucos verdes, de várias coisas que foram sendo adicionadas e utilizadas na nossa cultura, porque o saudável começou a ficar em alta, e aí a pessoa procura o que é saudável. Se ela não refina a busca, as primeiras coisas que ela encontra são justamente isso. Kefir é bom para todo mundo, chia é bom para todo mundo, linhaça é bom para todo mundo, todo tipo de lactobacilo é bom para todo mundo, probiótico e tal. E você vai vendo assim uma lista de coisas que são boas para todas as pessoas, que na prática aquilo não se apresenta. Então, muitas vezes, um jejum é bom para uma pessoa e o mesmo jejum para outro indivíduo é o que está adoecendo essa pessoa. E esse é o meu desafio. Como é que eu vou falar tudo isso, ensinar tudo isso sem fazer, então, um curso? Então, quando a gente entende que existem combinações adequadas, como a combinação do arroz com feijão, como a combinação do leite, que é difícil de digerir, mas aí você dilui o leite em água, por exemplo, ele já fica mais leve, e cozinha com especiaria, então ele fica mais penetrante, mais digestivo, e aí ele vai só gerar tecido bom. Aí o cara fala, pô, leite me faz mal. Aí você tem que ver o que é o leite que ele consome e se ele está ingerindo uma coisa pesada e de difícil digestão sozinha, sem cozinhar, sem especiaria. Então existem fórmulas magistrais, tanto na culinária quanto na alquimia. Existe um xarope específico para você melhorar a sua voz,
Existe um chá específico para você colocar nos olhos para acalmar uma inflamação, por exemplo. Existe um banho de assento e uma defumação que você possa fazer para uma eventual infecção urinária. É tudo uma questão de a gente entender o que é bom para cada pessoa. E aí a gente pega, por exemplo, dentro da cultura do feminino e dos cuidados femininos, as mulheres muitas vezes pesquisando o que é bom para fazer de natural, e ela vai fazer um banho de assento de barba-timão, que é uma erva ótima para matar várias coisas, inclusive para matar a vitalidade do seu corpo, de tão forte que ela é. Então é um antibiótico tão forte, tão forte, tão forte, que ela pode gerar esterilidade se mal utilizada. E a mesma coisa vale para o nim, por exemplo, que é uma erva indiana, que é o senhor dos amargos, a erva mais amarga do mundo é o nim. E a pessoa, pô, nim é bom para o cabelo. Pô, como assim nim é bom? Se o cabelo ele precisa de nutrição, de volume, de peso, de oleosidade, eu vou usar um chá amargo e ressecante, aí a gente vê assim, pô, por quê? Porque lá na Índia, o cabelo da indiana é pesado, preto, gordo, oleoso. Aí o nim diminui a vitalidade dessa oleosidade e melhora o cabelo da indiana, que já é muito pesado, muito oleoso. Aqui no Brasil, se eu passar nim no meu cabelo, eu venho aqui pra live e chego aqui com um blackzão, cheio de frizz, porque é justamente um amargo resfriante que não vai fazer bem para o meu fio. Então assim, pessoal, queria passar hoje, né, em meia hora de live, eu não quero me estender muito, porque eu movo muito o braço, a gente vai abrir para perguntas, mas queria abrir essa ideia e esse campo de pensamento de que não existe a dieta perfeita, não existe a dieta adequada para você, a não ser que ela mude o tempo todo. Não existe a rotina adequada a não ser que ela mude o tempo todo. É uma rotina diferente no inverno, uma rotina diferente no verão, uma rotina diferente de acordo com a casa em que você habita, com o seu objetivo de vida, de acordo com a sua disposição, com os tecidos que você tem. Não adianta você sacrificar a sua vitalidade mental, a sua vitalidade física para fazer uma série de funções se com o tempo isso não vai se pagar, por exemplo. Então a gente tem sempre que fazer algo que compense na vida, né? Não, a gente tem que tomar boas decisões. Vamos abrir para perguntas, ativar comentários. Então vamos lá, pessoal. 70 pessoas online, 8h32. Vão abrir um pouquinho, uns 5, 10 minutinhos para vocês. Lembrando então que as inscrições para os cursos estão abertas, a gente abriu as inscrições agora. Se eu não me engano já tem alguns inscritos, eu vou conferir com o pessoal da Sankhya. Para quem quiser se inscrever, você consegue se inscrever pelo link do meu perfil. Quem quiser comprar só um dos 3 cursos que estão disponíveis, que é o de rotinas diárias, o de culinária e nutrição e de alquimia e remédios caseiros, você também consegue. Mas se você adquirir todos, você tem eles por 3 anos de acesso e consegue pegar todas as outras promoções que a gente já lançou nesses últimos anos, tá? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem mandar um e-mail para suporte@sankhya.com.br que a gente esclarece para vocês. Inclusive, se você já tem o curso de culinária e nutrição e quer adquirir um curso de Dravyaguna, por exemplo, de alquimia e remédios caseiros e pegar essa promoção, você também consegue pegar a promoção inteira, o tempo de acesso todo, mas precisa mandar um e-mail porque a gente não conseguiu colocar essa opção no site, tá? Vamos lá. Júlio, tratamento de rinite alérgica para pita. O que recomenda, Edson? Então, Júlio, a maioria das pessoas que eu encontrei com problemas de rinite é ligado, principalmente pita, é ligado a uma irritação do sistema, então a gente tem que tratar essa irritação. Geralmente as coisas se irritam, né? Vamos pensar assim, por que o motor do carro se irrita? Porque perde a lubrificação e aí ele começa a ter muito atrito, e esse atrito vai gerando calor, esse calor vai gerando irritação, e aí cada vez mais ele vai fundindo ali até que você perde o motor por causa disso. Claro que a gente não vai perder o motor por causa de uma rinite, mas o atrito do dosha de pita pela falta de lubrificação, então eu posso dizer assim que geralmente é uma falta de kapha ou um excesso de vata, vai ser uma das principais causas da rinite do dosha de pita, tá? E aí é importante você ou aumentar o dosha de kapha ou diminuir o dosha de vata, e as duas coisas são mais ou menos a mesma coisa. Você pode aumentar a ingestão de ghee, você pode fazer uma dieta mais oleosa, mais pastosa, você pode fazer um xarope com alcaçuz, que é uma coisa que a gente ensina no curso de alquimia e remédios caseiros, que ele tem uma propriedade de untar e revestir a fleuma pulmonar muito grande. O pulmão ele é conhecido por ser o subdosha de Avalambaka, é aquele que dá suporte aos outros órgãos, aquele que dá suporte com a fleuma, com
boa mucosa. Então, a falta de qualquer problema pulmonar, principalmente ligado à pita, vai ser muito ligado a esse subdosha chamado avalambaca estarem em desequilíbrio. Então, você tem que equilibrar o dosha de avalambaca, tá? Equilibrar o bom cafa do pulmão. Nananana. Várias perguntas, galera. Caramba. Beleza, olha, peço desculpa pela falta de simetria aqui das fotos, tá? É que eu não tô com um tripé muito legal e tô com um braço só, ficou meio difícil de arrumar. Elaine, Edson, para quem tem problemas articulares, o tecido a ser recuperado qual é? Entraria o ósseo e o muscular? Então, Elaine, geralmente o problema articular é a falta do tecido gorduroso, tá? Então você não tem que incrementar o tecido ósseo, você não tem que incrementar o muscular, você tem que recuperar o tecido gorduroso. E aí você vê que o principal local do corpo que depende do tecido gorduroso é o cérebro e o intestino. Então sinais de esquecimento é baixa oleosidade, intestino funcionando de forma preguiçosa, cocô bolinha é baixa oleosidade. Então o seu corpo ele vai começar a estalar as articulações, a deixar o joelho enfraquecido, porque é muito mais importante eu ter essa lubrificação na mente, para eu pensar bem, para eu lembrar das coisas, eu ter essa lubrificação no intestino para eu eliminar os dejetos, do que eu ter essa lubrificação nas articulações. Então, quem sofre primeiro de desgaste, quem sofre primeiro do dosha de vata tende a ser as articulações que perdem a oleosidade para o intestino não perder, tá bom? Quanto tempo vão durar as inscrições, Elaine? Elas vão por uma semana, tá? Quando começam os cursos? Zari, os cursos são online e estão gravados, tá? Você fazendo a aquisição, você já tem acesso a eles agora. Vocês conseguem parcelar os cursos em 12 vezes no cartão. Todas as informações de pagamento, são muitas opçõezinhas, assim. É legal vocês estarem acessando o link do meu perfil, tá? Larissa, Edson, qual é o leite de qualidade? Eu tenho intolerância à lactose, poderia usar leite da caixa dito sem lactose? Isso eu me refiro para tomar antes de dormir cozido com especiarias. Legal, Larissa. Então, para todo mundo, galera, leite de qualidade geralmente vai ser o leite mais pesado que você encontra. Em São Paulo eu encontro leite bem legal, que é o leite Xandô ou leite da fazenda. Mas tem um outro leite que é mais fácil de encontrar no Brasil, que é o Leitíssimo. O que acontece, mesmo que você tenha intolerância à lactose, faz 1/4 de leite, 3/4 de água, tá? E com o tempo você vai fazer metade leite, metade água, é uma ótima dose para leite integral. Nisso você vai colocar um pouquinho de especiaria, cravo, canela, gengibre, erva doce, cardamomo, anis estrelado, noz moscada e cúrcuma. Vai esperar ferver, vai abafar 5 minutos, vai coar e vai tomar de golinho em golinho meia hora antes de dormir. Pode colocar uma colherinha de café de ghee. Mas se você fizer 1/4 de um leite de boa qualidade, 3/4 de água, dificilmente você vai ter essa intolerância. Você vai meio que descobrir que essa intolerância é mais o fato do leite ser muito pesado e difícil de digerir, só que aí você tornou ele mais leve com o acréscimo da água e incrementou o potencial de digestão com o uso das especiarias. Ângela, por que linhaça, kombucha e germinados não são bons? Então, Ângela, frases prontas pra gente dizer assim, pra você também entender que eu não quero pegar no pé de nada nem de ninguém. Nem tudo é bom pra todo mundo, principalmente o tempo todo. A diferença entre remédio e veneno é a dose. O que acontece é que muitas vezes a pessoa usa chia sem pensar que quando você come uma semente de chia, ela precisa de ganhar 20 vezes aquele volume em água. Então, se você hidratar a chia e comer, você vai ingerir um grande volume de água, ela vai ser ótima para o seu corpo, principalmente se você conseguir mastigar a chia, e você vai digerir super bem. Agora, se você ingere a chia crua, como a galera vê no self-service, assim, o cara polvilha um pouco de chia em cima do alimento, aquela chia vai entrar no seu corpo e vai começar a absorver a água do seu corpo. E aí você vai gerar bolo fecal, porque a chia vai ficar puxando água até ressecar tudo. Então, assim, chia e linhaça tendem a fazer isso. E a linhaça ela tende a irritar o intestino por causa daquela pontinha da semente. Então você tem que hidratar a linhaça e bater para consumir. Tá? Agora, kombucha, kefir, são elementos fermentados. O grande problema é que as pessoas não aprendem a usar. E aí o cara usa um fermentado todo dia, principalmente em jejum. Imagina, um fermentado que acidifica o corpo, usado todo dia em jejum. Então, o grande problema é as pessoas fazerem o uso errado. É o cara no inverno, no tempo frio e seco, usar salada, que é um alimento frio e seco. Então, a gente precisa entender o que o alimento causa e qual é o objetivo que a gente quer com a alimentação. Aí você escolhe melhor, tá? Tati, falando em fios, o que fazer num cabelo vata?
de fora para dentro, pois de dentro para fora eu estou tentando me hidratar. Legal, Tati. Eu tenho uma receita que é o suco matinal Ayurveda. Eu ensino várias versões dele, muito estendidas no curso de culinária e nutrição. Mas se você pesquisar aí no Google por suco matinal Ayurveda, você vai ver um suco magnífico para você tomar de café da manhã, que é um grande incremento para a nutrição interna. Tá? Que você falou que você já está fazendo, mas gosta de acrescentar. A nutrição externa, a gente tem um óleo magnífico na Sanke que está saindo, acredito, essa semana. A gente estava esperando embalagem e etiqueta. Esse óleo chama Maha Bringaraj Taila. Maha significa supremo, Bringaraj significa cabelos bonitos e Taila é um óleo medicado. Então, um supremo óleo para embelezar, rejuvenescer e restaurar o cabelo, os capilares e o couro cabeludo. Aumenta a produção de cabelo, tende a escurecer os fios esbranquiçados, tá? Agora, a gente fica mais de 10 dias fazendo esse óleo, é um produto magnífico mesmo. Uma outra receita, tá? Aí vamos fazer uma outra receita aqui, que é assim, esse óleo medicado, 1/10 do que eu faço nesse óleo. Pega a aloe vera, pega a babosa, corta a tampa da folha da babosa, tira aquela tampa e aí você vai expor o gel. E recheia esse gel de sementes de feno grego. E aí uns 3 dias depois essas sementes vão germinar. Bate tudo isso no liquidificador com abacate e aí você vai ter um creme e deixa esse creme uns 15, 20 minutos no seu cabelo e vai ser ótimo para o seu cabelo, tá? Coa esse creme na peneira antes de fazer, só dá para usar uma vez que ele vai oxidar depois. Tem nos meus destaques no Instagram como fazer o óleo supremo para os cabelos. Eu acho que isso que eu expliquei aqui é assim, 1/20 do que é fazer esse óleo, tá? Então acho interessante você estar olhando a receita. Se você quiser fazer uma coisa muito difícil, muito incrementada, é mais o curso de Dravyaguna que vai te ensinar, tá bom? Maria, sinusite é cafa? Então, depende muito, Maria, tá? Em geral, a sinusite é cafa, tá bem? Larissa, Edson, depois que faço uma grande refeição, almoço ou jantar, eu fico com muco no nariz, fico fungando. Então, toda a energia de apana significa, apana é a região de baixo do dosha de vata, né? Que é o que tem que mandar a urina para baixo, tem que mandar o cocô para baixo, tem que mandar essa energia descendente na hora que a gente está fecundando. A mulher, o óvulo está sendo fecundado pelo espermatozoide e isso está aderindo à parede do útero. É o apana que funciona, na hora que a gente tem um orgasmo é o apana que funciona, e na hora que a gente ingere um alimento e a energia do alimento vai para baixo, é porque o apana funciona. Quando você ingere um alimento e esse alimento, a energia dele, o prana dele não tem espaço para descer, então você está constipada, você está empanzinada, você não está digerindo bem, então aquilo gera um empanzinamento, a energia sobe e você consegue perceber isso em forma de coriza. Então aí 95% das pessoas que eu trato para coriza, para esse tipo de coisa que você falou exatamente, está muito ligado ao intestino inadequado, tá? Um intestino que está funcionando bem mal. Então é um sinal, já que a energia descendente não está descendente, ela fica ascendente. Bia, cardamomo no café preto é bom para equilibrar o pita do café? É bom para equilibrar tudo, Bia, porque justamente, né, o que eu expliquei agora, a energia do café ela é muito rajásica e agita o corpo todo. Quando você consome o cardamomo, ela manda essa energia para baixo e esse subdosha de apana, né, de apanavata, apanavaio, o vento que move tudo para baixo, dá uma aterrada no efeito do café. Li, como tratar cólicas menstruais para quem é vata pitta? Li, é muito legal você entender o que está acontecendo, tá? Qualquer um dos 2 cursos, o de Dravyaguna, que é o de alquimia e remédios caseiros, ou de culinária e nutrição, vai dar uma base boa para você entender os processos de adoecimento, os tecidos adoecidos e qual é o dosha que você tem que entender, que você tem que pesquisar para saber a melhor resposta. Eu posso dizer o seguinte: a maioria das cólicas está ligada a uma intoxicação sanguínea e o sangue ele é purificado por um chá fácil de fazer que é cúrcuma com sálvia fresca. Mas às vezes o seu problema é ressecamento e aí esse chá vai te fazer mal. Então não gosto de dar dica assim, tá? Nicolas, para a dificuldade de respiração para a vata pitta, respira, dói um pouco o pulmão e o diafragma. Nicolas, a gente vê que o Ridibasti, o Ridi, que é o chakra cardíaco aqui, a região central, ela é nutrida pelo contentamento com a vida, pela boa nutrição de alimentos doces, adequados para o corpo, como eu fico repetindo, ghee, semente de abóbora, semente de girassol, tâmaras e por aí vai, frutas maduras. E muitas vezes a sensação de dor nessa região, ela está ligada com a pouca nutrição do que a gente chama de ódias, né? Que é o tecido nutritivo,
a vitalidade e a imunidade do corpo, é o que gera longevidade. Quando o OJAS termina, o indivíduo morre, não significa que tu vai morrer cedo, mas quando a gente gera uma grande vitalidade, a gente não tem esse tipo de dor torácica, tá? Acho legal você dar uma olhada nas lives da semana passada, que estão salvas aqui no Instagram até quinta-feira, onde eu explico bastante esse sistema do OJAS e como nutrir o OJAS, mas ali na parte de afrodisíacos e anafrodisíacos foi uma live bem legal pro tema, tá? Ela tá salva aí, acho que é a última live que tem aqui no Instagram. Agora, com certeza tem uma causa, tá? Geralmente as causas disso tendem a ser a nossa relação com o mundo. Abrir o coração para o mundo, a gente fechou o coração para o mundo. Tenta pensar nisso, tá bom? Claudete, no site, você não está no site sankia.com.br, está no site sankialoja/vida, tá? Que a gente está fazendo agora a semana de manutenção da vida. Então acessa o link do meu perfil mesmo, que você encontra ali. Qual o tempo que o curso fica disponível? Janine, você tem acesso ao curso por 3 anos, menos o de rotinas diárias, que é vitalício, tá? E ele está disponível para compra por 1 semana, começando hoje. Panaceia é bom para todos os doces e serve para todas as estações do ano? Então, Li, Panaceia é um digestivo, então ela aumenta o fogo digestivo, ajuda a produzir plasma e ajuda a eliminar toxina, principalmente toxina do plasma, do sangue e do intestino. Então, assim, o cara tem câncer, Panaceia não vai fazer nada. Ah, o cara não está indo ao banheiro, ou está anêmico, ou está sem apetite, Panaceia vai ser ótimo para esse indivíduo. Então, Panaceia, ela é um remédio, assim, simples de ser utilizado para problemas simples, tá bom? Elaine, pode uma pessoa com desequilíbrio vata ser obesa? Sim, Elaine, essa é uma das grandes questões e uma das minhas grandes implicâncias com a salada. Porque a partir do momento que a pessoa fala assim, eu tô pesado e vou começar a usar salada porque salada vai me deixar leve. Você tem que pensar assim, eu tô frio, porque a salada é fria também. Então uma pessoa que está fria faz o intestino parar. O intestino parado faz a pessoa acumular dejeto. O acúmulo de dejeto faz a pessoa não ir ao banheiro e acumular radical livre e engordar em todos os tecidos por uma burrice. Então, o acúmulo de radical livre, pelo acúmulo de dejeto no intestino, emburrece o seu sangue, nutre a sua tireoide com radicais livres e gera hipotireoidismo. Por exemplo, é um dos vários problemas que podem estar acontecendo por causa desse ressecamento, né, do agravamento de vata. E a consequência disso vai ser, então, esse ganho de peso que vai estar acontecendo porque você secou, tá? Deixa eu tirar minha gata aqui do mundo, senão ela acaba com a nossa live. A Margot, pessoal, vocês conhecem a Margot? Minha gatinha atrevida. Ah, parte dela tá aqui já, deixando uma cicatriz óssea. Então vamos lá. Zara, Thaís, Maria. No curso, vamos aprender a escolher qual alimento é apropriado para nós, para nos equilibrar? Sim, Maria. Sim, tá. Exaustivamente eu explico bastante sobre dieta, bastante sobre escolha alimentar, bastante sobre as mudanças de dieta que a gente pode fazer, o que a gente fala de antídotos dos alimentos. Então, putz, Edson, vou numa festa de aniversário, cara, uma festa, olha só, maior coisa que precisa de antídoto do mundo, tá? Festa de criança. Porque festa de criança, assim, ao menos, eu gosto de me remeter às memórias de infância, né? Eu sou ariano, eu tenho um acne bom, então eu chego na festa de criança assim, quero comer de tudo. Pipoca, vou tomar um refri, vou comer docinho, balinha, brigadeiro. Então, assim, dentro do curso de culinária e nutrição tem um apêndice que é antídotos dos alimentos, tá? Você aprende tudo que você pode fazer para anular as coisas que você fez que não são tão boas assim. Então, tomou uma cerveja, comeu uma carne, não dormiu bem, tá de ressaca. Assim, eu não faço um curso assim para você transcender só. Faço um curso para você transcender, mas até o dia que você conseguir transcender, eu também te ajudo a sobreviver, tá bom? Márcia, a alimentação ayurvédica pode ajudar a reverter osteoporose? Pode, Márcia, pode sim. E o entendimento da causa da osteoporose, que a maioria das vezes ela tem origem no intestino, nesse processo de ressecamento que eu descrevi do intestino mais cedo, que vai levando ao ressecamento geral do corpo e leva, consequentemente, à desnutrição do tecido ósseo, tá? Larissa, Edson, antes de consumir tanta chia como a linhaça, tanto a chia quanto a linhaça, deve hidratá-la. É isso? Exatamente, Larissa. Elas têm uma grande capacidade de absorver água, então para ela não comer a sua água, você tem que hidratar ela para quando você comer, você consumir a água que tem nela, e não ela consumir a sua água e te constipar. Alguma indicação para a tireoide de Hashimoto? Fernanda,
precisa entender bem a causa do adoecimento, tá? Tem uma planta bem interessante que é o Fucus vesiculosus, que é uma alga com alta concentração de iodo, por exemplo. É ótimo para ativar o funcionamento adequado da tireoide, mas antes de você se saturar de Fucus, é legal você entender bem o que está acontecendo, então eu prefiro não dar dica. Ali, que comentou mais cedo, sim, Edson, eu tenho problema de ressecamento, poderia me dar outra dica de chá ou de algo para ingerir, porque esse chá de coco com salva fresca não daria para mim. Legal, Li, então você está vendo que é mais uma questão de ressecamento, né? Ela perguntou sobre a cólica e problemas menstruais, então mais uma questão de ressecamento do que o doce de pita gravado. Faz o seguinte, ó, compra tâmara, se você tiver uma grana legal, compra as tâmaras jumbo, que elas são mais caras, ou então compra a tâmara mais baratinha mesmo, que ela é mais pequenininha. Se você comprar a tâmara jumbo, pega uma tâmara e come em 3 partes, um terço de tâmara antes de cada refeição. Se você pegar a tâmara menorzinha, come uma tâmara antes de cada refeição. Masca essa tâmara até que ela vire uma pastinha. Se você quiser incrementar, faz o seguinte, 2 tâmaras batidas com água morna todo dia de manhã em jejum, tá? Isso tudo para lubrificar. Garcia, a cannabis tem alguma referência na literatura ayurvédica? Olha, como todas as plantas, tem um grande estudo farmacológico, tá? E aí a gente precisa... eu nunca fiz o estudo ayurvédico da cannabis, mas a gente vê que ela tem coisas que eu sei que meus professores me ensinaram. Ela tem a energia rajásica, então ela agita, e a energia consequente é tamásica, então ela agita, depois ela acalma. Ela tem energia amarga, né, sabor amargo, e ela tem tendências ressecantes. Por isso as pessoas falam que você perde neurônio, por exemplo, por essa energia ressecante, tá? Pessoal, olha só, estamos chegando a 50 minutos de live. Eu não quero continuar muito tempo, porque eu já estou com uma dorzinha no braço e preciso me resguardar para ter uma cicatrização adequada. Tem bastante pergunta ainda, tem a pergunta da Fátima, tem a pergunta da Tânia, tem a pergunta da Maria, também a participação da Maria. Então vou fazer o seguinte, ó, amanhã, se vocês puderem entrar, a gente começa com as respostas de vocês 8 da noite, tá bom? A gente tem mais 2 lives para fazer essa semana, quarta e quinta à noite. Então a gente se encontra amanhã, 8 da noite, para continuar esse tema. Deixa eu confirmar só qual vai ser o tema da live de amanhã. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Hoje, então, foi cultura popular ou Ayurveda, né, para a gente entender quais são as influências. Amanhã a gente vai falar de rotinas da longevidade. Então, vou explicar assim, por exemplo, se o cara deve fazer um panchakarma ou não, que é o tratamento mais intenso do Ayurveda, tipo uma operação para eliminar todas as toxinas. Se o cara deve receber uma massagem, fazer uma sauna, quais são as alimentações mais rotineiras que podem vitalizar ou desvitalizar o seu corpo. A gente vai falar sobre isso amanhã, 8 da noite. Que legal que tem bastante gente aqui na live, a gente acabou terminando isso daí com mais de 70, quase 80 pessoas. Namastê, pessoal. Encontro vocês amanhã, 8 da noite. Até breve. Lembrando que as inscrições para os cursos estão abertas, ficam abertas por uma semana. Os 3 cursos estão disponíveis e adquirindo os 3 você ganha um bônus no tempo de acesso e no conteúdo. Para todos os alunos que já adquiriram um dos 3 cursos e querem incrementar e se beneficiar desse pacote, manda um e-mail para suporte@sankhya.com que a gente acerta isso para vocês. A gente não conseguiu colocar essa opção de compra para quem já tem um dos cursos conseguir todos, tá bom? Obrigado pelos corações. Deixa eu com uma mãozinha só bater uma foto aqui que é mais difícil um pouco. Eita. Não estou conseguindo. Bati. Valeu, pessoal. Até amanhã.